Olá, pessoal, bom dia. Em nome da Foz, eu agradeço pela sua participação em nossa webinar. O tema de nossa apresentação de hoje é como melhorar o processo em linha. Desculpa, pessoal. Como o controle de processo em linha pode ajudá-lo a melhorar a sua padronização de leite. A gente vai apresentar a nova solução ProFoz 2 para padronização. Quem guiará vocês durante essa webinar será o nosso apresentador André Cepeda. O Andrés é nosso gerente técnico comercial, especialista em soluções analíticas de processo dentro da América Latina. A duração dessa webinar está estimada entre 35 e 40 minutos, e durante esse tempo, todos os participantes permanecerão mutados para que a gente possa garantir a agilidade da palestra, mas, por favor, fique à vontade para encaminhar suas perguntas, comentários através da plataforma, que a gente vai abrir ao final uma sessão de perguntas e respostas com o Andrés. Bom, passo o microfone agora a ele e desejo a todos uma boa apresentação. Alô, bom dia a todos. Jéssica, tudo bem? Me está escutando? Bom dia, Andrés, te escuto super bem. Perfeito, muito obrigado. Vou fechar a câmera para ter um minutinho aqui. Bom, bem-vindo a todos, muito obrigado. A ideia de hoje é compartilhar com vocês as últimas novidades na tecnologia NIR, ou infravermelho próximo, e como ela agora pode ser usada na padronização do leite, que é uma aplicação muito demandada na indústria. A primeira coisa, eu acho que vocês já perceberam que minha língua nativa não é português, então se falo alguma coisa errada, peço desculpas no começo, sim? Bem, vamos lá. Ui, minutinho. Agora sim. Bom, rapidinho, um ponto muito importante para a gente, nossa missão. A Foz, como vocês conseguiram olhar no vídeo, tem objetivo de fornecer as melhores soluções analíticas para cada setor. E com isso ajudamos a nossos clientes a um melhor uso e o uso sustentável dos recursos naturais, cuidando da nutrição e saúde das pessoas, sim? Para a Foz é muito, muito importante e por isso estamos aqui conversando, falando de como aproveitar todos os recursos na indústria. Bem, falando da indústria láctea, a primeira coisa é a situação atual. Nos últimos anos, a indústria está sofrendo muita pressão, principalmente do lado dos custos, sim? Atualmente, os custos das matérias-primas estão em um nível historicamente alto, sim? E o custo maior é a matéria-prima, ou seja, o leite que a indústria recebe todos os dias. Isso atualmente está em torno de 50, 51%, sim? E o segundo fator de custo é a energia e água. Então, faz muito sentido trabalhar na melhoria da padronização do leite para aproveitar tudo o que o produto pode trazer na indústria, sim. Isso do lado dos custos. Depois também a indústria está sofrendo uma pressão muito alta no lado da modernização, ou seja, o que todo mundo fala agora de moda indústria 4.0, que é podemos dizer, a quarta revolução industrial, onde tudo o que é feito na planta, na indústria, vai ser ligada a sistemas onde coletam dados, onde os dados são depois analisados e aproveitados para melhorias contínuas. Então, as plantas recebem atualmente a pressão de se modernizar. Bem, falando do leite e a composição dela, todo mundo sabe que a composição depende de muitos fatores. Falamos do tipo de vaca, sim? Por exemplo, é muito famosa a mozzarella de búfala, sim? Porque é um tipo de leite com muita gordura.
também depende da época do ano, sim? Não é a mesma quantidade e qualidade do leite em verão que em inverno. Também depende a etapa ou fase do becerro, sim? A vaca gera distintos tipos de leite. Outro fator muito importante é o tipo de alimentação, sim? Falamos de criação orgânico convencional, alimentação a grama, alimentação a rações, etc. E também a localização, sim? Varia com distintos países e também varia com regiões no mesmo país. Tudo isso traz que o leite chega na planta com um range amplo em seus constituintes, sim? Deixando no lado da água, que é o principal constituinte, que é 87% do leite, com certeza, os dois mais importantes são a gordura e as proteínas. Por quê? Porque eles são os que geram o verdadeiro lucro na produção, sim? E como vocês conseguem ler, tem uma média de 3,9 e 3,4 para gordura e proteína, mas o range varia muito. Então, se olhamos agora as normativas que tem diferentes países, por exemplo, no Brasil, para leite integral, o mínimo do teor de gordura é 3%, ou 3 gramas cada 100, ou a proteína 2,9, ou seja, 2,9%, tudo o que chegue na planta acima de 3 de gordura ou acima de 2,9 de proteína, poderia ser aproveitado melhor, sim? E é aí onde a padronização do leite faz sentido, sim? Como é feita a padronização? A maioria das indústrias, todas atualmente, faz a típica padronização da gordura, sim? Ou seja, chega o produto na planta com certo teor de gordura, por exemplo, aqui 4%, temos na sala de desnatado, onde é separada a gordura, separado en leite desnatado y creme de leite, ¿sí? Y después, por diferentes metodologias, uma porção da gordura é reinserida no leite desnatado para obter ou atingir o alvo específico. En este exemplo, a ideia é atingir 3% para leite integral. Então, na saída deste processo, vamos ter o silo de leite padronizado e vamos ter o silo de creme. Existem duas maneiras de fazer a padronização atualmente. Tem sistemas mais modernos, onde tudo isso é feito automático, mas o sistema utiliza uma medição de densidade, sim? Não está medindo diretamente a gordura, está medindo indirectamente ela, está calculando indiretamente ela, medindo densidade, sim? Depois, também tem outros clientes que fazem isso manualmente. Sim? Tem silos separados, então o pessoal do laboratório tira uma amostra, leva para o laboratório, confirma a medição e depois manualmente, por cálculo, mistura mais creme, menos creme, até atingir o alvo. ¿Sí? Y muchas veces ese trabajo es repetido varias veces até atingir o teor desejado. E isso é um custo alto para a indústria e uma perda de tempo, sim? Então, a ideia é ver como podemos melhorar isso atualmente. Bom, isso em gordura. Agora, falando da proteína, existem muitas aplicações na indústria onde a proteína precisa ser ajustada ou padronizada. Por exemplo, para a produção de queijos,
onde a relação proteína-gordura é muito importante para ter um bom rendimento da linha. Aqui no desenho, um exemplo, estou apresentando uma linha completa de produção, completa e contínua de produção de leite para queijo, onde na esquerda temos o desnatado do leite. Após o desnatado, o leite é filtrado a uma unidade de ultrafiltração, onde a proteína é concentrada, sim? E após disso temos reinjecção do creme, sim? Tudo isso para atingir aqui no final o tanque de produção antes de passar na área de fermentação. Aqui nos pontos vermelhos é onde a tecnologia permite medir em tempo real e fazer ajustes. Por exemplo, a regulação das bombas de injeção de creme, a regulação das pressões, o rendimento da unidade de ultrafiltração para filtrar mais ou menos, ou seja, concentrar mais ou menos a proteína. E no caso de precisar o último ajuste, poder controlar o que es inyección de una fuente extra de proteínas, ¿sí? Todo eso son posibilidades que a tecnología NIR actual consigue. En breve voy a presentar para usted más detalles. Como falei no comienzo, actualmente la industria utiliza o que es conocido como tecnología baseada en FT. FT significa transformada de Fourier. Son instrumentos que trabajan en un range de infravermelho medio. O más difundido en la industria es un nosso Milco Scan FT. Actualmente estamos con la versión 3, tercera generación de instrumento. E com muito orgulho podemos falar que 80% do leite mundial é analisado com um Milco Scan. Mas isso também cria uma grande responsabilidade para a gente, sim? De manter o nível. Bom, então, a maioria das indústrias utilizam ele como padrão para os análises diários e o NIR Inline, que vou apresentar, utiliza ele como padrão também para os ajustes diários. Bom, o que acontece normalmente na indústria? Na indústria temos uma rotina de coleta de amostras, por exemplo, cada uma hora uma amostra é medida de um silo. Então, com esse dado, temos um límite, ¿sí? Que es, dependemos, o límite do controle depende da exactidão da metodologia. Por quê? Porque com uma sola amostra temos que tomar uma decisão em milhares de litros de produto, ¿sí? Mas todo mundo sabe que toda medição tem associada uma incerteza, um range de dúvida. Vamos tentar explicar como é isso nas medições actuais. Aqui no exemplo, vamos imaginar que uma medição de um silo de leite padronizado, dá resultado 3% de gordura. Mas sabemos que o erro da metodologia, pela curva por instrumento utilizado, é 0,03%. Isso é um erro padrão, sim? Então, baseado na função de probabilidades normal, um sino de Gauss, sabemos que 68,8% dos resultados estão ou poderia estar no range de 68,2%.
desculpa, mais menos um desvio padrão, sim, neste range. Depois temos uma grande porção de resultados que poderiam ficar em um range maior, ou seja, mais menos 2 desvios padrões. E depois temos uma porção que não é menor, de 4,3%, que vai ficar aqui nas pontas, ou seja, mais 3 menos 3 desvios padrões. Então, como é possível ajustar um processo somente com base em um resultado? Então, neste caso, o límite que temos da metodologia é a exatidão do método, sim? Ou seja, que tão boa é a curva de calibração do instrumento que estamos usando. Então, uma maneira de salvar isso, de melhorar, é aumentar o número de medições. A maior número de medições, sim, pela fórmula aqui, vamos ter uma redução da incerteza de medição. E é aqui onde Near Inline começa a trazer benefícios, porque pues vamos ver que Near Inline permite, ou gera, desculpa, medições cada 2 segundos. Então, uma hora, produção vai conseguir 1.800 medições e com isso vamos reduzir essa dúvida, ou seja, incerteza na medição. Bom, mas falando de dinheiro, que é muito importante para toda a indústria. Aqui na direita temos dois sinos de Gauss, dois gráficos. O primeiro, o azul, que tinha uma média de 3%, ¿sí? Que vamos imaginar que estamos falando de leite integral na gordura, 3% na gordura, com um erro ou um desvio padrão de mais ou menos 0,03, ¿sí? Que é a curva azul aqui. Depois da utilização do Near Inline, a produção conseguiu reduzir a variação, passou a 0,02, ¿sí? Que é o sino vermelho aqui. E com isso, agora que temos mais controle do processo, vamos a mudar o set point, ou seja, o alvo da planta, para um valor mais próximo ao limite, que é 3%. ¿Sí? Então, desculpa, antes tínhamos um objetivo de 3,08, a média aqui, o novo objetivo mudou para 3,05, então temos uma economia na gordura, ou um ganho de 0,03. Quanto é isso? Bom, depende a quantidade de litros diários. Neste exemplo, a planta está processando meio milhão de litros, isso no final do ano são 150 milhões, ¿sí? E a gordura excedente, ¿sí? A economia de gordura, se fazemos a conta por o preço da gordura no mercado menos o custo do leite que usamos para diluir, vai gerar um lucro adicional acima de R$1 milhão. ¿Sí? Então, estamos falando de melhorias aparentemente muito leves ou pouca à primeira vista, mas dependendo do volume de trabalho, isso pode ser muito dinheiro, muito dinheiro. E aqui estamos falando somente de gordura, não estamos falando de proteína, que poderíamos fazer um cálculo semelhante, que hoje não vou fazer, mas com certeza vai gerar uma porção adicional muito interessante de economia no final do ano. Bem, falando agora da tecnologia, vou apresentar um instrumento que FOSS utiliza para isso. O instrumento é o Profoss 2, que é a segunda geração do aparelho no mercado. Após 20 anos, FOSS relançou o Profoss, com muitas melhorias
do ponto de vista da tecnologia, do hardware e também do software. E por isso que agora conseguimos usar ele diretamente no controle do leite, onde antes somente a tecnologia FT conseguia fazer. ¿Sí? Como é o Profos? O Profos utiliza o suporte do FT para acompanhar as curvas, mas a ideia é levar o poder analítico diretamente na tubulação, onde está passando o produto. Fisicamente, o Instituto de Electrónica está inserido en una caixa de aço inox, totalmente selada, con alta protección para trabajar en la área de producción. Y la energía infravermelha es transmitida por una fibra óptica hasta a probe, que es inserida en la tubulación. Vamos a ver ahora. Toda información, las mediciones y datos de control son encaminados por una red de Ethernet, que es o estándar en la industria, y robusta, directamente a un computador, donde vamos a dejar dos software. Tenemos un software operativo que para o trabalho diario do operador, y después tenemos otro software donde dejamos todo que es curvas, calibraciones, ajustes, y puede ser puede tener un password, ¿sí? Una seña separada para evitar mudanzas sin licencia. ¿Sí? Mais algunos puntos importantes de la tecnología que es importante de presentar. O Profos consigue medir as variables, os parámetros básicos e importantes na produção. Falamos de o que umidade, gordura, proteína e sólidos totais. O mesmo conceito é usado para outros produtos, por exemplo, creme de leite, manteiga, queijos, requeijón, iogurte grego, etc. ¿Sí? Como falei, as últimas novidades e melhorias no hardware permiten agora ter o instrumento mais rápido do mercado e medindo cada 2 segundos. Eso es muy relevante, muy importante, porque conseguimos ter uma visão em tempo real o que está acontecendo. E estamos falando de ajustes muito finos, ¿sí? Nas variáveis. Por isso precisamos um volumen de dados grandes. Outras das melhorias estão do lado do caminho da luz. ¿Sí? Por exemplo, mudamos a ponta da sonda com um novo anel de luz, e isso traz 10 veces más energía, o estamos transmitiendo 10 veces más energía na amostra, y permite, junto con un nuevo algoritmo, una mayor estabilidad y transferencia de las calibraciones. Entonces, vamos a ver en breve la secuencia a calibración global que FOSS fornece junto con el instrumento, baseada en informaciones con leite de todo el mundo, ¿sí? Bien, y después, como todo instrumento de control de procesos, está diseñado para trabajar todo el tiempo, y por eso es fornecido con 2 lámparas. No caso de una queimar o llegar a la vida útil, automáticamente a segunda lámpara comienza a trabajar directamente sin acción del operador. Tem certificações sanitárias com padrão mundial. Neste caso, a nova tendência é 3A, que é um padrão baseado nos Estados Unidos, mas cada vez mais utilizado no mercado. E tem a possibilidade de integrar toda a informação e trabalhar com inputs y outputs directamente con todos los sistemas, a mayoría de los sistemas de gestión de datos en la industria. Falamos cada mes conexión con CLP, base de datos SAP, etc. ¿sí? Es una herramienta de control de proceso, no solamente un instrumento de medición. Bien, ¿cómo es feita la instalación?
assim. Procuramos um ponto onde o produto tem um fluxo ascendente para evitar ar, sim? Y a sonda es inserida en esta pesa, que es un padrón de industria, o bearing line, ¿sí? Que tiene la dimensión o diámetro del tubo, y después a sonda es sujeita con brazadeiras, consiguen olhar aquí. Generalmente deixamos na tapa no frente, no lado oposto, un punto de amostragem, onde as amostras de calibração são coletadas para ajuste da curva. ¿Sí? Aquí temos um exemplo de instalação. Aqui está a caixa electrónica. Aqui temos a fibra óptica que conecta a sonda con electrónica. O comprimento da fibra óptica geralmente es curto, falamos de 3, 5 ou até 10 metros, no más que eso, ¿sí? Para evitar riesgos de quebradura. Vamos aprofundando un poco en la tecnología, vamos a ver cómo a sonda trabaja directamente no producto. Aquí en esta foto vocês van conseguir olhar o que falei do anel de luz, es una patente de Foss, onde os puntos de geração da luz foram aumentados 10 veces e com isso conseguimos uma excelente penetração na amostra. ¿Sí? A tecnologia que usa es llamada transmitância lateral, o en inglés lateral transmittance. Originalmente, los primeros diseños de transmitancia estaban baseados en una sonda emisora de luz y una sonda receptora. Entonces, a luz, a energía infravermelha, pasa pela amostra y o resultado de la interacción entre las moléculas del producto es medido por la sonda receptora. O problema do diseño que a distancia entre las ondas debe se manter fixa todo el tiempo. Mas o que acontece en la industria con las vibraciones, con los momentos de limpieza, de mantención, es que ella muda y con eso muda la calibración. Entonces, para evitar eso, Foss aprovechó una cualidad, una característica que tienen los productos de la industria de laticínios, que la energía es espalhada internamente por las propias moléculas. Entonces, no precisamos ter a sonda no frente y conseguimos mudar o diseño y hacer todo de un lado solo. ¿No? Entonces, tenemos emisor y receptor con una distancia fixa de un solo lado. No precisamos espejo ni un accesorio adicional. Con eso conseguimos unas mediciones muy robustas porque la calibración no muda. Conseguimos una penetración en la muestra de 1,5 centímetros, que es mucho. ¿Sí? Podemos pasar, en el caso de tener un filme de gordura o de agua, eso no afecta las mediciones porque la energía traspasa eso, atraviesa, y vamos a colectar cualquier falta de homogeneización de la muestra, ¿sí? Porque 1,5 centímetros es mucho. Existen en el mercado otras soluciones que trabajan por reflexión, ¿sí? Mas ellas tienen un problema que una película de agua va a afectar las mediciones, ¿sí? Va a mudar todo. Bom, vamos agora rapidamente falar do software, somente para compartilhar com você o que o operador vai enxergar na tela. O software de operação é muito simples. Essa última geração de EasyScan Nova, não sei se você algum de vocês já é usuário do EasyScan,
Temos uma versão para inline, que é o que estou apresentando agora, com diferentes línguas. O software vai pegar a língua do Windows do computador, sim? A última versão. Então, o operador vai conseguir enxergar em tempo real o que está acontecendo com as principais variáveis da linha. Neste caso, o exemplo é de manteiga, mas é a mesma coisa para leite. Então, qualquer mudança, qualquer variação vai ser detectada no momento e o operador consigue ou ajustar de maneira manual ou, se o sistema está ligado, automatizado, vai conseguir ajustar rapidamente, ¿sí? Como falei antes, tudo que é calibração vai ficar em outro software para não criar nenhum risco, ¿sí? Nenhuma mudança errada. ¿Por qué después de tantos años ahora podemos usar NIR directamente en la padronización de leite? Podemos usar ele por a gente fala de uma ótima combinação que agora a tecnologia permite ligar em tempo real as medições na linha junto com os resultados conferidos con el FT, ¿sí? Todos esos ligados en una red que voy a presentar y con nuevas curvas globais desenvolvidas en redes neurais artificiais, ¿sí? Que a gente conoce como ANN. Entonces, tenemos una óptima combinación que permite tener una metodología padronizada, mediciones más estables y repetitivas. Smart Analytics es un nuevo concepto donde conseguimos, baseados no conceito na nube de dados, ligar todas as medições feitas no laboratório, ¿sí? Junto com as medições feitas na planta, na área produtiva, ¿sí? Então, todas as mostras geradas aqui podem ser conferidas diretamente no laboratório, fazer upload na nube e confirmar y robustecer lo que está siendo medido en la línea. Puede ser una misma unidad, pueden ser varias unidades en diferentes ciudades, en diferentes estados, todos gerenciados de manera central por usuarios calificados, ¿sí? También no concepto Smart Analytics permite acceso a diferentes personas, funcionarios, el mismo cliente, y también permite asistencia remota de los especialistas de FOSS para acompañamiento y desenvolvimiento de calibraciones o soporte remoto en el caso de precisar algún conserto rápido do instrumento, ¿sí? Bueno, ahora hablando de calibración global. Todo instrumento, todo Profos es fornecido con una calibración sin costo, que es la calibración global desenvolvida en Dinamarca. Para eso, FOSS colectó miles de amostras, en este caso acima de 3.800 amostras, y desenvolvió una curva muy robusta, ¿sí? A curva desenvolvida fue testada con un set de amostras cegas, ¿sí? Amostras novas, que fue acima de 900 amostras, y los datos obtenidos son verdaderamente bons. Veja, aquí tenemos, por ejemplo, o que es linealidad, ¿sí? Da curva, falamos quasi ¿sí? Que es o ideal, y o erro de calibración o erro de predicción está en torno de, por ejemplo, para gordura 0.0039, así que es muy acurado, muy próximo
o que actualmente los FT consiguen medir. Vamos agora a ver algunos gráficos. O que falei antes, a regressão, sim, da curva é muito boa. Vemos todos os pontos bem pertinhos da linha ideal, aqui no caso de gordura, e o erro médio foi de 0,036, é muito acurado. En algunos casos conseguimos para cierto tipo de leite un error menor, ¿sí? 0,002, mas a media entre ellos, estoy hablando leite cru, leite para iogurte, leite para queijo, a media de todo eso ficou en 0,036. Como falei, está casi a mesma precisão que oferece o FT. A mesma coisa para a proteína, aqui o erro é um pouco maior, mas ainda muito acurado. Conseguimos desde 0,027, sim? Ou seja, estamos falando de mudanças na terceira casa decimal, o que é para unir é muito. E a regressão, sim, a linealidade é muito alta, 0,97. E a mesma coisa com sólidos totais. Veja, por favor, o range es amplio, falamos desde 11 y poco hasta acima de 16, con una excelente linealidad y con un error también acurado. Por eso que a tecnología NIR ahora puede ser usada para padronización directamente do leite. ¿Sí? Continuamos con la curva, rapidinho. Un punto muy importante es la repetibilidad. ¿Sí? La repetibilidad también ficou con mudanzas en la tercera casa decimal. Veja, falando de 0,001, no caso de gordura, proteína 0,003, muy acurado. Y último ejemplo da curva de calibración es aquí. O Profos foi utilizado para controle de una unidad de ultrafiltración. Tenemos dos gráficos. Aquí en la izquierda es cuando el proceso estaba estable. El objetivo era 3,8, mas estaba trabajando 3,78, ¿sí? Muy próximo. E aqui, por exemplo, temos o momento do começo, ¿sí? do trabalho, ¿sí? Tuvimos uma mudança, mas rapidamente o loop de controle conseguiu estabilizar ele, ¿no? Para 3,82. ¿Sí? Tudo isso é o que a tecnologia consegue trazer para a indústria. Bueno, vamos na etapa final da apresentação. Vou apresentar alguns exemplos de instalações para deixar a você saber as possibilidades da utilização do instrumento. A primeira aplicação é controle dos desnatadores. ¿Sí? Aqui o objetivo é padronizar o leite, ¿sí? E todas as medições o controle do desnatador, ou seja, pressão, contrapressão, reinjecção do creme na linha para atingir o alvo, é feito pelo Profos. ¿Sí? É uma aplicação quente, ¿sí? O foco é gordura, geralmente, e o ponto de instalação do Profos é após do misturador estático, ¿sí? Onde temos certeza que o produto já está homogêneo. Segunda aplicação, por exemplo, padronização do leite para queijo, é uma aplicação em frio. Por quê? Porque aqui, neste caso, a planta recebe já os ingredientes separados, ou seja, leite desnatado, creme e o que é concentrado de proteína, o retentado. E toda a mistura é controlada pelo Profos para atingir a relação gordura e proteína, que é o importante
na produção de queijo. Seguinte é a padronização do leite de queso de maneira contínua e a matéria-prima é produzida na mesma planta, ou seja, após do desnatador, o Profos vai controlar a gordura, mas também vai controlar a injeção, o ajuste dos sólidos totais ou da proteína com o controle da bomba de injeção de leite desnatado extra, ¿sí? Desculpa, o concentrado de proteína que chega da unidade de ultrafiltração. Aqui também é uma aplicação quente. Outro exemplo para aproveitar a tecnologia é a padronização do leite para pó. Lembrando que a normativa para leite em pó cuida muito o que é a relação de gordura, sólidos totais ou proteína e sólidos não gordurosos. Então é muito importante ter certeza que o leite, antes de virar para pó, consiga atingir os parâmetros. ¿sí? Então aqui estamos controlando a injeção de leite, creme ou permeado, que geralmente es lactose, para diluir no caso de ter exceso de proteína. ¿sí? Outra aplicação é a mesma, leite em pó, mas neste caso na saída do desnatador. A única diferença aqui é que a aplicação é quente e temos mais pontos de controle, temos várias bombas para comandar. E a última, eu gostaria de compartilhar com vocês um caso muito especial. Por quê? Porque falamos da parceria que a FOS tem com diferentes fornecedores da indústria. Por exemplo, neste caso, trabalhamos muito perto com o pessoal de Tetra, onde eles montaram uma planta modelo em China, é Mengniu. A planta tem 24 linhas de produção, tem de UHT e tanques assépticos, tem 6 pasteurizadores e a Tetra confiou em FOS para o controle de todo o processo. O Profos foi inserido aqui antes da desnatadora e o pasteurizador para conhecer o que estava o tipo de leite na entrada do processo. Depois inseriram também outro Profos na saída da unidade de filtração. Neste caso é osmosis reversa. E todo o processo totalmente digital. Aqui sim falamos de indústria 4.0. É uma mega planta. ¿sí? Estamos muito orgulhosos e com licença eu gostei de compartilhar com vocês. ¿sí? Isso é o que conseguimos fazer na indústria atualmente. E a última coisa, um bonus track, não sei como falar isso em português, mas um ponto muito interessante, que é uma consequência boa de fazer padronização inline, é que também, além da economia, na gordura e a proteína, conseguimos gerar uma economia adicional em tanques. Por quê? Porque no momento de fazer a padronização inline, não vai precisar tanques, ou vai precisar menos quantidade de tanque. Somente para ter uma ideia, se consigue retirar um tanque de 20.000 litros, já de começo isso significa uma economia de $20.000. Aproximadamente o custo, estou falando do aço, da mano de obra e tudo, tem um custo aproximado de $1.000 o metro cúbico. Já tem 20.000 a menos. Depois, vai deixar um espaço disponível no chão, sim? O que é chamado tecnicamente footprints. Então vai ter disponibilidade para usar o espaço para outra coisa. Isso é aproximadamente $10.500.
Além disso, va a tener una economía no SIP, porque no va a precisar limpar o tanque $600, y junto con ahorro, disculpa, economía do SIP, vamos a tener una economía no uso energía. Y finalmente, vamos a conseguir una reducción de las emisiones do carbono na atmosfera, ¿sí? Entonces, es un punto muy interesante para pensar no diseño de nuevas plantas o en reengenharia das plantas actuales, ¿sí? Y ya acabando, resumo de lo que es Knitting Line. Gostamos de decir que el Knitting Line tiene 3 puntos, está baseado en 3 cualidades características. Visibilidad, porque permite enxergar lo que está aconteciendo en tiempo real. Tranquilidad, porque está elevando análisis analítico en la área de producción directamente. Y valor, porque va a permitir generar economías tangibles en la producción, ¿sí? Bom, isso. Muito obrigado. Mais uma vez, peço desculpas se falei alguma coisa errada, mas agora fica à vontade para a pergunta, sim? Muito Muito obrigada, obrigado. Andrés. De nada, Bom, de pessoal, nada. obrigada. Bom, pessoal, a gente vai começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Se a gente puder auxiliar com qualquer esclarecimento, por gentileza, nos enviem suas perguntas através da plataforma, aqui ao lado da tela de vocês, que a gente vai ficar agora com o Andrés respondendo os questionamentos. Enquanto vocês nos escrevem, eu aproveito para informar que a gente deixou aqui ao lado disponível um catálogo técnico sobre o Profos 2, para quem quiser saber um pouco mais, é só clicar que você consegue baixá-lo. E também aproveito para informar que amanhã todos os participantes estarão recebendo, através do e-mail utilizado para acessar essa webinar hoje, um certificado de participação. Tá bom? Andrés, enquanto você estava apresentando para a gente já recebeu um questionamento. A gente pode começar? Sim, por favor. Combinado. A primeira pergunta, chegou outra também, temos duas até o momento. No caso de ter duas desnatadoras, preciso ter 2 instrumentos? Tem como compartilhar? No caso de que as duas desnatadoras están trabajando no mesmo tempo, infelizmente no va a precisar 2 instrumentos separados. Mas temos a opção, no caso de precisar 2 ou mais instrumentos, temos uma proposta muito atrativa para oferecer, sim? E o que a gente chama conceito de multi-point. Tem vários pontos de controle. Temos alternativas de ligar todos os instrumentos em uma rede, sim? Com integração entre eles, mas temos uma proposta comercial muito interessante, sim? É isso. Perfeito, obrigada. O segundo questionamento é muito bom. O que acontece durante o SIP? É necessário retirar a sonda da linha? No, no es necesario. Puede dejar ela instalada todo tiempo. Todo tiempo. ¿Por qué? Porque a temperatura máxima de trabajo no prove, ¿sí? Es de 150 grados. No precisa retirar, solamente no período de manutenção. Obrigada. A gente tem um questionamento sobre valores. Ok. Mas isso deixo para na área comercial, sim? Sim, eu acho que é interessante a gente ter o nome aqui de quem questionou. A gente vai entrar em contato na sequência para encaminhar um estudo de viabilidade com um orçamento, uma proposta comercial, Claro. tá? Se mais alguém Está. quiser, a gente tem aqui na tela também os dados. É só encaminhar para a gente que a gente faz esse estudo de viabilidade. Andrés, a gente tem um quarto questionamento sobre manutenções. Quais são as manutenções do equipamento? Ok. Isso são 2 perguntas em uma. Tem 2 tipos de manutenções. Vamos falar do instrumento em si, ou seja, hardware. De maneira preventiva, precisa um serviço anual, onde
além da revisão geral do instrumento, as duas lâmpadas são trocadas preventivamente, sim? A vida útil das lâmpadas son acima de 17.000 horas, já estamos falando quase 2 anos, mas preventivamente a FOS sugiere trocar elas uma vez no ano, tá? Ou seja, na parte de hardware, uma vez no ano, um serviço da parte da FOS. E do lado das calibrações, como tudo unir, precisa certo acompanhamento da curva. A sugerência que temos em nosso documento Performance Qualification é fazer um acompanhamento semanal das calibrações. 5 amostras na semana conferidas com a metodologia padrão, ou seja, com o OFT, é suficiente para acompanhar e manter a curva saudável. Andrés, É isso. até tem um questionamento, acho que segue essa linha aqui. Preciso ter um equipamento de bancada para poder usar o NIR Pro FOS? Sim. Veja, o NIR Pro FOS, NIR Inline, não reemplaça os controles de laboratório. O NIR Inline é uma ferramenta para melhoria do processo. O que estamos procurando é reduzir as variações para gerar um lucro e manter o processo mais acurado, sim? Mas ele precisa do suporte laboratorial para acompanhamento da curva, sim? É um complemento. Perfeito, obrigado, Andrés. Sim, tá Bom, claro. a gente não tem mais nenhum questionamento. Pessoal, se alguém quiser complementar, fica à vontade para nos escrever. E também a gente tem aqui na tela os nossos canais. Em nome da FOS, eu agradeço ao Andrés, né, por essa informativa apresentação. Foi muito boa, inédita, uma solução nova da FOS. Obrigado. E deixo também um convite para todo mundo seguir a gente no nosso canal no LinkedIn. A gente sempre mantém toda a nossa comunidade informada sobre próximos webinars, treinamentos e novidades. E a gente termina aqui nossa apresentação. Deixa agora o André se despedir. Muito obrigada novamente a todos. Bom, muito obrigado a todos pela paciência. E no caso de precisar mais alguma informação, é um prazer para mim. Pode me ligar sem problema, sim? Ou Jéssica, a gente. Sim? Boa semana para todos, sim? Muito obrigada, Andrés. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.